Eclesiastes, capítulo de número 12, começando no versículo de número 10. Quero que você entenda isso aqui e guarde no seu coração. Eclesiastes 12, 10. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito é a retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões, e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações que nos foram dadas pelo único pastor. E demais disso, filho meu, atenta, não há limites para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Digam graças a Deus. Então aqui tem um recadinho de Deus, irmãos. Na verdade são vários, né, que tem aqui, mas eu vou te chamar a atenção aqui, e quero que você preste bem atenção exatamente nisso aqui, olha. De tudo, versículo 13, que se tem ouvido, o fim é. Bom, de tudo o quê? De todas as palavras que você ouve dentro da igreja. Você vem numa pregação, você vem, sei lá, de quarta, você vem de sexta, você vem de domingo, você assiste na televisão, você está vendo a mensagem do missionário, Jaime, esse ou aquele outro pastor falando, certo? Você faz na igreja uma campanha. Bom, eu vou fazer uma campanha de oração, sei lá, de quarta-feira, porque eu tenho um ente querido meu que não está muito legal, e eu vou orar por essa pessoa. E você faz a campanha de oração. Você vai ouvir várias pregações nessa campanha, certo? Você vai participar dessa campanha. Você vem aos domingos ser preenchido com o Espírito de Deus, você ora, você busca, você já foi batizado nas águas com o Espírito Santo, você ora até em línguas, e você ouve várias pregações, certo? Mas a Bíblia Sagrada diz o quê? Que o fim, aliás, de tudo o que se tem ouvido, qual é o fim? Qual é o resultado disso tudo? Porque não adianta, irmãos, isso tem que ficar uma coisa assim, olha, bem clara aos teus ouvidos espirituais, certo? Bem claro, isso tem que ficar assim, estancado para você entender bem, para você saber bem, verdadeiramente, no que a palavra de Deus declara a respeito daquilo que eu vou te falar. Você vem na igreja, você ouve pregações, ouço, você vê o pastor Ayrton, pastor Joaquim, pastor Benedito, pastor Manuel, missionário, o Jaime de Amorim Campos, sei lá mais quem, e o Mário, e sei lá mais quem, tá? Você, de vez em quando, o que não deveria ser constante, faz as suas orações, beleza. Você diz que lê Bíblia, pega lá, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas aí fica o entender o seguinte: tudo isso bacana, maravilha, beleza. Mas saiu daquela porta para fora, mais uma vez eu te pergunto, quem é você? Quem é você daquela porta para fora? Como é que as pessoas te conhecem? Porque esse negócio de falar de Deus, irmãos, falar, você pode falar. Se você às vezes faz 1000 pregações e não ganha uma alma, e às vezes um único bom testemunho que você der, vai valer por mais de 1000 pregações da sua vida. Como é que tem sido o seu testemunho de vida, como homem de Deus, como mulher de Deus? Hein? É aquela chamada dupla personalidade espiritual? Dentro da igreja, pastor, dentro da igreja, dentro da igreja é fácil, é a coisa mais fácil que tem. Eu sempre digo o seguinte,
Pessoa vem de casa, sai de casa, vem para a obra de Deus, vem para a casa do Senhor. Quando ela chega aqui na igreja, irmãos, que ela entra daquela porta para dentro, tem irmãos aqui que cria até asa, voa, auréola na cabeça, vira anjo. Terminou a reunião, sai daquela porta para fora, continua sendo anjo, pastor? Continua, só que aí decaído. Deus que me perdoe. O que está adiantando a sua vida, você falar que é de Deus, você está falando lá, não, porque eu sou de Deus, porque eu sou, então faça valer o seu eu sou. Se você é, entendeu? Mostre que verdadeiramente você é, não em palavras, mas em atitudes. Se você verdadeiramente é tudo aquilo que você fala, eu sou mulher de Deus, eu sou homem de Deus, então prove biblicamente tudo aquilo que você tem dito. Qual é o fim disso tudo? O que a Bíblia diz? A Bíblia diz aqui, olha, versículo 10, procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito é retidão, palavras de verdade. O pastor estava procurando, o pregador queria procurar palavras agradáveis e tal, só que nós temos que entender o seguinte, irmãos, nem sempre a palavra de Deus são palavras agradáveis. Aprenda que a palavra de Deus não é só carinho, ela é chicote, entendeu? Ela é espada, ela vai vir para te ferir mesmo, né? É como se pegasse naquela sua ferida assim, isso aí é figuradamente para você entender o que é a palavra de Deus. Ela pega na tua ferida assim, ó, aperta e torce, é para você sentir mesmo, é para você meditar. Não é à toa que é aquilo que eu digo para vocês, você não está vendo, né? Mas eu pego cada expressão de cada um de vocês aqui, por incrível que pareça. Tem vezes que você fala uma palavra, tem irmão que torce daqui e vira de lá. Eu não digo nada, mas lá dentro de mim eu estou pensando comigo aqui, ó, incomodei, que legal, estou incomodando. E eu gosto de incomodar, viu, irmãos? Vai pensar você que eu fico preocupado, ai, pastor, faz assim, o irmão não volta mais na igreja, o problema é dele, a questão é dele, mas que eu vou dar a palavra de Deus, eu vou dar. E ela tem que ser dita, ela tem que ser falada. Amém, Jesus? E ele disse, olha, procurei as palavras. Bom, não tinha, né? Aí ele diz aqui, olha, o 11, as palavras dos sábios são como aguilhões. Sábio não é aquela pessoa que tem um conhecimento de tudo, não, sábio é aquele que anda no caminho do Senhor. Sábio é aquele que faz a vontade de Deus, é aquele homem, é aquela mulher. Certo? Vamos falar a verdade, irmãos. O que você acha que depois vai ser a sua vida, depois que você morrer? Mas depois que eu morrer não tem mais vida, pastor. Você que se engana, é aí que começa. Você acha que você vai para onde? Você acha que vai ser o que a sua vida? Você acha que você vai para um lugarzinho, aonde vai ter uma escolinha lá, e você vai fazer uma preparação, porque aqui você foi muito mal, mas lá eles te preparam, você vira muito bonzinho, você fica muito bonzinho, e aí você alcança o céu? Te enganaram. O tempo do arrependimento, o tempo de fazer a vontade é agora. Morreu, acabou. Hoje eu passei num local aqui da cidade, estava o portãozão aberto lá, né? Na Avenida Independência, ali na frente, de frente ao estádio. Você sabe o que é do outro lado lá? Pois é, gente indo visitar a mãe que morreu. Mas não morreu? Morreu, pastor, eu vou lá fazer o quê? Eu vou visitar minha mãe que morreu. E ela vai sair do túmulo para me ver, ela vai vir bater um papo comigo, vai me dar um abraço, vou beijar ela, depois a gente chora lá e ela volta lá para dentro? É assim que funciona? Eu vou lá ver a minha. Não existe isso, irmão, morreu, acabou. Acabou. Não tem isso, o tempo é agora. Esse é o momento de você verdadeiramente provar quem é você. Pastor, o senhor tem que saber o seguinte, o senhor está falando com uma pessoa que está aí na igreja, sou rodado de igreja há muitos anos. Eu poderia usar um vocabulário meu, que sei que a Wanda vai brigar comigo, mas eu vou usar, bela porcaria. Você está há muitos anos na igreja e parece que você não aprendeu droga nenhuma do que te ensinaram até hoje.
Você faz tudo ao contrário. Você faz tudo ao contrário na tua casa. Você faz tudo ao contrário no meio da tua família. Você faz tudo ao contrário no teu casamento. Você faz tudo ao contrário no seu trabalho. Tudo ao contrário. Já contei um caso aqui, que eu fui pastor de uma cidade, aqui no interior, e na época eu não tinha carro, eu ia da minha casa para essa cidade de um ônibus. E essa cidade tem muita indústria, irmãos, calçados infantis, infantil. E eu cheguei, estou vendo tudo parado, tudo, né, um povão fazendo greve, as avenidas todas paradas. Falei, nossa, mas que coisa, e o ônibus parou. Falei, Jesus amado, vou perder meu horário aqui. E eu estou vendo lá, que sei que não vai entrar, porque fecha, porque vai, tá bom. E eu já tinha falado alguma coisa disso na igreja, numa sexta-feira, numa pregação. Quando o ônibus passa, ele para na avenida, bem de frente a uma grande indústria de calçados infantil, certo? Eu não vou te mencionar o nome dela aqui. Quem é que eu vejo na rua gritando com faixa e tudo mais? Uma meia dúzia de obreiros da minha igreja. Eu falei, Jesus amado. Tá bom, foi embora. À noite eles estavam lá, ninguém falou nada, eu também não falei nada, porque eu sou assim, irmãos, eu sou que nem aquela cobrinha cascavel. Você já ouviu falar da cascavel, né? Você sabia que a cascavel, ela não erra o bote nunca, né? Você sabe por quê? Porque você vai chegando perto dela, ela vai te avisando, eu estou aqui, só que a hora que ela te dá o bote, ela te acerta. E a gente vai avisando, só que a hora que dá o bote, ele é certeiro. Você pode ter certeza disso. E aí, irmãos, o que aconteceu? Todos eles foram mandados embora. Chegaram um dia de reunião, pastor, precisamos falar com o senhor, Deus tem que reverter o quadro. Aí Deus tem é obrigação. Não, Deus não tem nada. Por que Deus tem? Aonde está escrito isso que Deus tem? Não, Deus tem que reverter o quadro, Deus tem que mudar essa história, porque não pode, é muita injustiça, é muito não sei o que, é muito sei lá o que. O que houve, irmão? Fomos mandados, todos nós fomos mandados embora. Eu falei, nossa, aí é grave, né? Mas eu já estou sabendo, eu tinha visto. Falei, nossa, que injustiça que fizeram. Mas o que aconteceu? Pastor, chegamos lá no outro dia para trabalhar, o nosso nome na lista. Falei, ô patrão, que homem mau, né? Falei, me diga uma coisa aqui. Uma coisa é você ouvir um lado da história. Uma moeda, ela sempre tem dois lados, cara e coroa, né, irmãos? Por isso que a gente nunca pode saber só de um lado de uma história. Tem que saber as duas versões. Eu falei, me diga uma coisa aqui. Explica para mim. Teve greve, não teve? Teve, pastor. Vocês participaram? Participamos, pastor. Falei, se colocaram nisso? Isso. Mas o senhor tem que entender. Não, eu não tenho que entender nada. O caso de vocês não é comigo, o caso de vocês é com Jesus. O problema é de vocês. Mas pastor, problema é de vocês. Espera aí, não é muito melhor eu dar um bom testemunho do que eu dar um péssimo testemunho e agora eu estou cortado? Eu não tenho mais trabalho? Vocês não deram testemunho. E a pessoa, ela faz tudo que é contrário à vontade de Deus. E depois ela quer reclamar, ela quer, sei lá, mas porque Deus... Não, Deus não é culpado de nada. O erro não está em Deus, o erro está na minha pessoa, o erro está na sua pessoa. Seja todo mundo errado, todo mundo falso, todo mundo enganoso, e a Bíblia diz somente Deus verdadeiro. Amém, Jesus? E uma vez eu falei com um obreiro meu também sobre isso, sobre até trabalho, já que eu lembrei do trabalho, deixa eu dar um exemplo do trabalho. Você quer ver uma coisa que vai te fazer o seu cabelinho cair agora?
Você tem um horário de trabalho para entrar às 8 da manhã. Mas hoje, amanhã você chega às 8h05. Depois da manhã você atrasou, você chegou às 8h07. Né? Ó, pastor, mas não é culpa minha, é o trânsito, houve. Tudo bem, mas você chegou às 8h05, 8h07. O outro dia você chegou 8h02 atrasado. Certo? Certo. E se o seu patrão descontasse de você todos os dias 5, 7 minutos, 2 minutos do seu salário em dinheiro, viesse faltando no final do mês, você gostaria? Não dá nem para ouvir resposta, né, irmãos? Não, pastor, eu não gostaria. Pois é, você tem um contrato de trabalho, respeite aquilo que lhe foi imposto. Se não está bom, até logo, tchau. Procura outro lugar, mas se é 8, é 8, não é 8h01, é 1 para as 8 que você deveria chegar. Você está errado. Você não vai gostar de ouvir o que eu vou te falar, mas eu vou te falar, você está metendo a mão num dinheiro que não é teu. Certo? Você está sendo desonesto. Você pode retrucar aí sentado, não, pastor, o que é isso? Você sabe, lá no fundinho do seu coração você sabe. Então a pessoa vai e faz a coisa toda ao contrário da palavra de Deus. Faz o contrário daquilo que é a vontade de Deus dentro de casa, na família. E depois quer reclamar o quê? Quer falar o quê? Quer abrir a boca onde? Meu irmão, eu para chegar a reclamar alguma coisa para Deus, vamos falar um português claro, eu tenho que ter moral. Porque se eu não tiver, meu irmão, não vai dar certo. Não vai funcionar. O que é que a palavra de Deus diz aqui? Olha, versículo 13. De tudo que se tem ouvido. Pregações, livros que você lê, pastor Jaime pregando, mensagem do missionário, eu aqui, o pastor que teve, o outro que passou, o outro que vem, o outro que não sei o quê. De tudo que se tem ouvido, o fim é, só tem um: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de quem, igreja? Todo homem, não é de uma meia dúzia, não é de um povo que está ali, sei lá, da Igreja Internacional da Graça de Deus, não é daquela outra denominação ou dessa do lado de cá, é de todo homem, é guardar a palavra. Pastor, mas eu guardo, mas não cumpro. Como é que eu guardo? Normalmente quem guarda a palavra, os mandamentos, a vontade de Deus, essa pessoa cumpre, irmãos. Ela vai cumprir o desejo de Deus, ela vai cumprir a vontade do Senhor. Amém, Jesus? Ela vai estar praticando aquilo que Deus determinou a seu favor. Aconteceu um caso comigo essa semana, que eu estava meditando numa palavra, livro de Hebreus, capítulo de número 4, versículo de número 12, Hebreus 4, 12, e eu conheço essa palavra há muito tempo, irmãos, há muito tempo, né? Por isso é que eu digo para vocês, você tem que ler Bíblia. Não adianta você querer lembrar, né? Uma vez um irmão até da nossa igreja, disse assim para mim: pastor, por favor, ore por mim. E esse irmão fazia a mesma faculdade que eu fazia, de direito. Pastor, ore por mim. Eu falei: mas o que está acontecendo? Fala aqui para mim. Está tendo alguma dificuldade? Não, pastor, amanhã eu vou ter a prova. Eu falei: não, vamos fazer oração. Mas não sei por que lá dentro me deu um treco, tuim, sabe que a gente tem aqueles tuinzinhos de vez em quando, tuf, bateu na minha cabeça. Eu falei: me diga uma coisa, irmão, eu vou orar por você, mas você estudou? Então, por isso que eu estou pedindo oração, eu não estudei. Eu falei: não, é brincadeira, você ainda me procurar, não faz isso comigo, não faz eu perder meu tempo contigo, não. Ô pastor, mas é para Deus me dar uma ajuda. Vamos falar, o bendito de meu pai,
Como é que você quer que Deus te lembre de uma coisa que você não leu, que você não sabe, você nem imagina que exista? É a mesma coisa que eu ter saudade. Você chega perto de mim, eu estou triste, estou chorando, estou lá em prantos. Você olha para mim e diz: pastor Ayrton, o que houve? E eu digo para você assim: irmão, eu estou com saudade. Saudade de quem, pastor? Não sei. Mas o senhor conhece? Não conheço, mas estou com saudade. Deve ser doido, meu irmão. Eu não tenho saudade de quem eu não conheço, certo? Como é que Deus vai me lembrar de uma coisa que eu não peguei, eu não vi, eu não repassei, eu não estudei, eu não me esforcei, certo? Então, palavra de Deus tem que ser lida, porque na hora certa Deus te faz lembrar. Diz assim Hebreus 4:12: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, vai e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Amém, Jesus? Olha que eu conheço isso há anos na minha vida, né? E aí eu comecei a meditar, que eu estava num propósito, eu ainda continuo no propósito de oração, mas eu parei um dia lá na minha casa, eu estava orando, eu falei: Deus, me dá uma palavra, eu quero uma palavra, eu preciso de uma palavra, porque eu sei que toda língua eu vou condená-la em juízo, em oração. Amém, Jesus? Agora, se eu não tenho uma palavra para me defender, o acusador vai deitar e rolar. E aí eu comecei: a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que vai até a divisão da alma e do espírito, juntas medulas, e apta para discernir pensamentos e intenções do coração. E aquilo eu fiquei: a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que vai... Chegou uma hora que eu parei e fui por partes. E eu vou passar para você o que Deus me deu. Porque a palavra de Deus é o que, igreja? Para aí. Palavra de Deus é o que? Viva. Amém, Jesus? Quem é que está com a Bíblia aí? Diga amém. Joga ela para o alto e vê se ela sai voando. Ninguém? Vai, Cláudio, joga aí. Quem sabe dá certo, filho. Vai que cola. Se você jogar essa Bíblia para o alto, ela sair voando, eu saio correndo para o fundo, meu. Porque aí não é nada, não, aí é fantasma. Mas espera aí um pouquinho, por que ela não vai sair voando, igreja? Pastor, até agorinha mesmo estava indo bem a pregação, você já começou a querer complicar para o nosso lado. Mas é assim que você vai aprendendo. Amém, Jesus? Isso que você está segurando na sua mão não é a palavra de Deus? Sim ou não? É a palavra de Deus. E aqui não está dizendo que ela é viva? E por que se você jogar ela para o alto ela não voa? Se ela tem vida. Como é que explica isso? É uma dúvida cruel, né, irmãos? Palavra de Deus, está escrito aí, ela é o quê? Viva. Porque a palavra é quem, igreja? E você não sabia responder isso para mim? E por que não respondeu? Hein? Pastor, eu sou tímido, os tímidos não herdarão o reino dos céus, tá? Então quando perguntar e você souber, vai e fale, ainda que seja errado, é errando que se aprende. Amém, Jesus? Palavra de Deus é quem? Eu não ouvia. Jesus. João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne. Versículo 14, o verbo, carne, habitou no meio de nós. Então a palavra de Deus é o próprio Senhor Jesus. E Jesus, ele morreu ou não? Nossa, irmãos, não faz cara de dúvida não, porque aí agora pega mal para mim, me dá falta de ar, tá? Jesus morreu ou não morreu?
Morreu. Então, quando perguntar, morreu, mas está morto, igreja? Não, ele está onde? Vivo, assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Então, Jesus, que é a palavra, está vivo ou morto? Por isso é que aqui está assim, ó, porque a palavra de Deus, ela é viva. E que mais? O que é eficaz? Competente, irmãos. Então Jesus, além de estar vivo, isso tudo foi passando na minha cabeça assim, ó, vai voando, irmãos, uma velocidade assim, não dá nem para te explicar, certo? Ele é extrema, porque eu não tenho outra palavra na minha língua portuguesa para dizer para você, mas ele é extremamente competente naquilo que ele faz. E na minha cabeça, nos meus pensamentos, funcionaram assim: ele é tão competente que eu, Ayrton, nasci 1961 anos depois que ele morreu, certo? 1961, eu sou de 1961, dia 2 de junho de 1961, tá? Quando Jesus estava morrendo aqui, tá? Passou o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, depois de 1961 dias, veio Ayrton na face da terra. Só que o meu problema, a minha adversidade, as minhas dores, as minhas enfermidades, as tristezas, as adversidades, tudo já tinha sido colocado nele aqui. Quando Cristo morreu pela humanidade na cruz do Calvário, a Bíblia diz que Deus colocou sobre ele as enfermidades, os problemas, as adversidades da humanidade. Amém, Jesus? Aí eu te pergunto, quanto tempo mais vai essa humanidade para frente? Quanto tempo mais tem para frente? Nós temos mais 100 anos, 200 anos, mais 1000 anos, mais 10.000 anos. Quanto tempo para frente? Mas tudo isso já tinha sido calculado pelo Senhor. Por isso é que ele é extremamente competente. Digam graças a Deus. Amém, Jesus? Então a palavra de Deus é viva, eficaz, e ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela é poderosa, irmãos. Aqui tem espada de 2 gumes, que é espada de 2 cortes, certo? Ela penetra, ela vai furando, ela vai arrebentando tudo, porque na época a arma mais poderosa que tinha era essa. Eu poderia dizer para você que a palavra de Deus, ela é mais penetrante, ela é mais poderosa do que qualquer ogiva nuclear que possa existir na face dessa terra. Digam graças a Deus. Ela tem muito poder, irmãos. Muito poder, né? E penetra até a divisão da alma, e que mais? Vou te fazer uma perguntinha aqui: onde termina a alma e começa o espírito? Qual é o limite disso? Ninguém sabe, mas a palavra de Deus sabe ir lá e dividir uma da outra. Vai até onde? Juntas e medulas, e ela é apta, certo? Capacitada para discernir os pensamentos e intenções do coração. Se está errado, se está certo, se é mais ou menos, se é meia boca, se não é, se daí por diante vai, daí, e como é que pode ser daí para frente. Então você tem na tua mão o poder. Qual é o fim disso tudo? Teme a Deus e guarde o seu mandamento. Se você teme a Deus e guarda o mandamento, uma palavra dessa funciona na sua vida. Palavra é Jesus, por isso é que ela é viva, e é eficaz. Jesus é extremamente competente, tudo que está aí foi criado por Ele, nada do que tem, se não fosse Ele, existiria. Amém, Jesus? E eu bati em cima da oração, irmãos, e comecei, vai, Deus, tua palavra é viva, é eficaz,
A palavra do Senhor é extremamente competente, ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, vai até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Deus não tem nada que passe diante de ti, nem aquilo que eu estou sentindo vai passar diante do Senhor. Então Deus, eu vou tomar atitude aqui agora, e vai e ora e determina, porque terminando aqui, no versículo 13 diz assim: não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Meu irmão, aquele mal que tentou, digamos assim, vamos falar de uma doença, tentou entrar no teu corpo, versículo 13 diz assim: não há criatura alguma encoberta diante dele. Pastor, o médico não achou, mas Deus sabe. Pastor, o médico não sabe, mas Deus sabe. Ontem eu estava lá na sede, numa reunião ministerial, participando da reunião do missionário, porque eu nunca chego para a reunião ministerial, eu chego antes, que eu quero participar das reuniões do missionário. E o missionário passou um testemunho de uma garotinha, irmãos. Alguém assistiu ontem ou não? Uma garotinha do Rio de Janeiro, né? 1 ano e pouco na época, 1 ano e acho que 4 meses, começou a ter um problema pulmonar, não sei o que, leva para o médico, vai, entrou no hospital, e o médico vai e olha e tal, e vai, e ao invés da criança progredir, ela começou a regredir, chegou a um ponto da saturação dela chegar a 40, entubaram a criança, entubaram. A médica chegou para o pai e para a mãe, disse: o caso, eu sei que vocês são fervorosos, né? Já deu para ver, então eu não sei o que vocês vão fazer, mas continue fazendo aí, porque para a medicina aqui o negócio está sério, e hora daqui, hora de lá, hora daqui, hora de lá, e os irmãos da igreja fazendo campanha de oração, e vai e tal, e ora, e gente ajudando em oração e tal, e essa criança regredindo. O pai disse: olha, eu não vi a minha filha saindo daquele local num caixão. Ele falou: eu não aceito isso, eu não aceito, entendeu? Eu não aceito, em hipótese alguma. Bom, chegou um estado, irmãos, que ela teve um probleminha lá, deu a parada. Quando a médica chegou para falar, a médica, com o pai e a mãe, já fazia 20 minutos que ela estava já sem vida, parada cardíaca. Estamos tentando reanimar, mas não está conseguindo. 20 minutos. Se eu não me engano, 10, se voltar já vem com sequela. Se eu não estiver enganado a respeito disso, mas eu acho que é 10 minutos mesmo. Já tem sequela. E ora, a colega da mãe estava com o filho do lado, disse que chegou um momento que viu eles chamando até o IML, só não tem mais jeito. 50 minutos, todos os aparelhos parados. Médico larga, você não tem mais jeito, não tem mais condições, todo mundo sai. Quando todo mundo sai, o aparelho sozinho começa pi, 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 e vai embora. Médico correu lá, viu que a criança, nossa, e agora não sei o quê. A médica correu lá no pai e na mãe. A médica chegou lá e falou: olha, não sei o que vocês estão fazendo aqui, mas o que vocês estão fazendo aqui está tendo resultado lá dentro, então continue fazendo. Meu irmão, oração, irmãos, oração, meu irmão, eu falo isso para vocês, é oração. É fácil? Não é fácil não, mas é oração, é se empenhar, e continuar, a criança sai, recuperou e não sei o quê, 2 meses depois disso ficou internada, 2 meses internada, sem nenhuma sequela, estava ontem dando testemunho lá para a glória de Deus, em nome de Jesus, inclusive a própria criança, que agora já está bem maiorzinha, em o nome do Senhor Jesus. Digam graças a Deus. O que é que Deus não faz, irmãos?
Mas o fim de tudo é o quê? É temer a Deus e guardar os seus mandamentos, certo? Mas tem irmãos que não querem temer a Deus. Você fala a mesma coisa que nada, é bobeira. Aprenda uma coisa, irmãos: enquanto nós não conhecemos a verdade, por ela não somos julgados, mas a partir do momento que você está conhecendo, por ela você será julgado, isso aí eu te garanto. Ah, pastor, isso aí é conversa de pregador, é só para mim. Não, esquenta a cabeça comigo não, irmãos. Só marca num papelzinho aí, põe no bolso e paga para ver. Veja quanto tempo vai demorar isso na sua vida. Não é muito melhor você, volta lá onde nós começamos, você fazer isso aqui, olha, 13, de tudo que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus e guarda seus mandamentos. O que te custa guardar os mandamentos do Senhor? O que custa para você? É tão difícil? Pastor, não é fácil servir a Deus não, hein? Não é fácil servir a Satanás, meu irmão, e está cheio de gente por aí servindo. A Deus é a coisa mais fácil do mundo. Deus não te cobra nada, não te impõe nada, Deus não é fardo pesado, muito pelo contrário, se você tiver o fardo pesado, Ele tira, te alivia, te traz paz, tranquilidade, união em casa, na família, vida financeira, saúde. Isso é fácil. Difícil é fazer a vontade do capeta, e está cheio de gente fazendo a vontade dele. De tudo que se tem ouvido, irmãos, não tem outro fim, é teme a Deus e guarde seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. E quem colocou isso aqui na Bíblia não fui eu antes de vir para cá, na sua Bíblia já estava escrito isso. Então tema a Deus, respeite a Deus, faça a vontade de Deus. Eu comentei a semana passada, vou te dar esse exemplo, eu vou ser sincero com você, eu vou rasgar meu coração aqui para você, até porque eu tenho essa condição de fazer isso. Eu fiquei muito, mas eu não fiquei pouco chateado com alguns de vocês aqui não, eu fiquei muito. Mas você sabe o que é muito? É muito, meu irmão, não é pouco não, é bastante, certo? Porque se você não quer a minha bênção, tá bom, eu não vou te obrigar, o próprio Deus não te obriga, não sou eu que vou te obrigar, certo? Porque se você, eu tenho uma coisa na minha cabeça, o seguinte: se você não respeitar a Deus, não é a mim que você vai respeitar, pode acreditar no que eu estou te falando, né? Se você soubesse na íntegra o que vai acontecer hoje aqui na tua vida, você nunca mais faltaria de igreja, irmãos, você nunca mais deixaria de vir. Semana passada, a Wanda fez aqui aqueles bolos, nós entregamos aqui na igreja. Uma grande maioria de vocês nem aqui não estavam. Lógico, deixei isso claro lá e vou deixar aqui. Se você estava trabalhando, se você tem uma escala de trabalho, certo? Eu não vou impedir você de trabalhar para vir à igreja, nem posso fazer um negócio desse, entendeu? Se você, sei lá, pastor, eu estava saindo de casa, bati o dedão numa pedra lá, arrebentei a ponta do dedão, precisei ir para o hospital, é outra conversa minha com você. Agora não vim porque eu vou semana que vem. Espera aí um pouquinho, qual é o seu temor diante de Deus? Qual é o seu respeito diante de Deus? O que você acha que Deus é para você? Hein? Um servidorzinho que você faz uso dele a hora que você quer, o dia que você quer, quando você quer, depois deixa ele lá no canto? Não é assim não, irmãos. A Bíblia diz que ele procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Falei, Wanda, consagra tudo, consagra farinha, tudo que vai num bolo você consagra. Só da parte dela foram 40 horas de jejum, mais 20 que eu fiz, juntando as duas, das 60 horas de jejum para poder te abençoar. Alguns de vocês não fizeram nem caso. Só que eu tenho uma versão comigo, que eu falei aqui na igreja, irmãos, e eu falei que a partir daquele dia eu estaria pegando no pé mesmo a respeito disso, ou é ou não é, ou você assume o seu lado de ser de Deus, ou você larga a mão.
Porque tem que ser dessa forma, não tem meio termo no evangelho. Evangelho é 8 ou 80, ou vai ou vai. Essa é que é a verdade. Certo? O sol nasceu para todos, mas a sombra, viu, meu irmão? A sombra é para quem procura, ela não é para todos. Certo? Ou você aprende a ter uma responsabilidade certa com Deus na vida, ou isso aqui tudo é uma bobeiraiada, irmãos. A gente está brincando de evangelho aí, de palavra de Deus, de religiosidade, e daí por diante. Ah, pastor, se o senhor quiser, eu nem volto mais aqui. A decisão é sua, da sua vida. Quem toma a decisão é você, não sou eu. Eu tomo pela minha vida, pela sua vida quem toma é você. Certo? O que você fizer, está feito. Agora, a verdade eu tenho que te falar, meu irmão. Eu seria errado se eu não dissesse para você o que é isso. Estou te dando esse exemplo da semana passada. Você vem numa reunião de Santa Ceia, tem um monte de irmãos aqui que às vezes a gente nem vê. No próximo domingo, cadê os irmãos? Ah, mas que brincadeira é essa com Jesus? Você pode ir o dia que você quer, o dia que... Como é que é esse negócio? Domingo não é o dia dos filhos de Deus, não é o dia dos adoradores, não é o dia que você vai na igreja para agradecer a Deus. Meu irmão, você é tão bom para pedir para Deus. Mas como é que o senhor sabe, pastor? Ah, meu irmão, todo mundo sabe pedir. Né? Se eu te perguntar que você está aqui hoje, para quê? Você vai dizer, vai pedir, alguma coisa você vai pedir. Certo? Você tem que ser bom para agradecer, irmãos, para ter um coração grato diante do Senhor. Amém, Jesus? Tem que aprender, andar no caminho certo do Senhor. De tudo que se tem ouvido, qual é o fim disso? O fim disso é estar na igreja? Não, o fim disso é temer a Deus e guardar os mandamentos, a palavra do Senhor, aquilo que Ele determinou, aquilo que Ele deixou, porque esse, disse o Espírito Santo de Deus, é o dever de todo homem. Certo? Se eu perguntar aqui para você, meu irmão, você teme a Deus? Todo mundo aqui vai, se eu falar, levanta o braço, tem irmão que nem o braço não levanta, fica de pé no banco. Certo? Fica de pé no banco. Beleza? Mas aí eu vou te perguntar, você teme? Temo. Tem temor? Tem temor, pastor. Tem orado? Tem se consagrado? Tem lido Bíblia? Então, pastor, pois é, então, meu irmão, então não adianta só falar. Palavras não convencem ninguém, irmãos. O que convence são as atitudes. É aquilo que eu te perguntei, quem é você lá fora? Qual é o testemunho que você dá lá fora? Como é que os teus familiares te veem? Como é que teu pai, tua mãe, hoje é dia das mães, como é que tua mãe te vê? Como é que os teus filhos têm visto você? Teu marido, tua esposa, teus irmãos? Hein? Final disso tudo é o quê? Teme a Deus e guarde seus mandamentos. Você está temendo a Deus? Ah, eu estou, pastor, mas o senhor sabe, eu tenho que ficar uma pessoa resguardada de quê? Da palavra de Deus? Hein? Outros estão batendo numa tecla da vida que não era para estar batendo, mas está insistindo. Futuramente você não reclama não, meu irmão. Segura a bagaça aí, meu. Poxa, Deus, o Senhor não me livrou. Não é que Ele não te livrou. Ele usou até pessoas para te dar o alerta. Você não quis ouvir. O que Deus vai fazer? Você não quis ouvir. Pessoa quer porque quer tal coisa da vida, não, porque essa eu quero. Uma vez um irmão disse, pastor, eu preciso entrar naquela empresa X. Mas por que precisa entrar naquela empresa X? Não, porque lá é uma coisa assim, que ganha bem, porque tem condições de crescer, porque não sei o que, porque tal, que bah. Eu falei, você quer entrar na empresa X? Quer. Mas Deus quer que você entre? Mas pastor, eu acho que sim. Bom, para ele já é.
Quando se trata de Deus, eu acho é dúvida. Então, se eu não tenho certeza, eu vou ficar de fora. Porque às vezes eu quero, isso aqui é a grande empresa, eu entrei nela, mas eu não vou produzir nela como se eu estivesse produzindo nessa outra menor do lado de cá. Aqui eu cresço, lá eu não vou. E isso, irmãos, é trabalho, é na fonte de renda, entendeu? Aonde mais? É casamento, é família, tá? Em todas as áreas da vida. Qual é o fim? Temer a Deus e guardar o mandamento do Senhor. Guarda o mandamento em casa, tua família vai ser uma bênção. Uma bênção. Não guardou o mandamento. Eu me lembro de uma senhora, 2 filhos, e eu sempre fui muito a favor de trazer filho na igreja, viu, irmãos? Filho não é para ficar em casa, filho é para estar na casa do Senhor. Pastor, mas não dá sossego. Vamos falar um português mais clarinho, né? Hoje eu estou com vontade de falar esse português claro. Tem adulto chato, né? Você acha que criança não vai? Criança vai, irmão. Você vê o bebê aí, reclama, fala sozinha, grita, pula, alguém pega, sai um pouquinho, volta e dá uma aguinha e daí por diante, mas tem. Agora você imagina um adulto, criança a gente aguenta, mas e o adulto? É tremendo um negócio desse. Irmã, a senhora está aqui hoje, o seu marido, na época eu falava, e os filhos? Pastor, hoje eles vão no aniversário. O desova do Satanás, para te falar o português claro. Minha irmã, só não trouxe os filhos porque foram no aniversário, quer dizer que o aniversário do colega lá é mais importante do que o Espírito Santo de Deus? Pastor, o senhor tem que entender, são jovens. E pastor, irmãos, sempre é o bucha de canhão. É o chato, é o enjoado, é o nojentão, é o que não entende nada, é encrenca, não sei nem porque que tem, pastor. Deus já devia falar no coração direto de cada um. É uma coisa assim incrível. Passava um tempo, cadê os filhos? Pastor, hoje eles não quiseram vir. Mas meu Deus do céu, alguém tem que fazer uma coisa, alguma coisa não é nem por ela, é por mim, porque eu não aguento ouvir um negócio desse. Espera aí, seus filhos têm quantos anos? Era tudo criança, irmãos, e já tem essa vontade própria? Já tem essa coisa assim, já, maravilha, né? Criança está aí, ó. Eu dei até o exemplo quanto tempo tem um bebê mesmo que eu esqueço? 10 meses, toda a palavra está indo para o coração desse bebê aí, irmãos, o Espírito está absorvendo tudo, certo? A criança, em carne, ela não entende, mas no Espírito dela, a palavra vai no Espírito, está pegando tudo, então tem que ensinar, é assim que se ensina, amém, Jesus? Mas aí não veio, porque não estavam com vontade. Espera aí um pouquinho, o Gabriel hoje mora na minha casa, o molequinho está velho, tem 30 anos, mas lá dentro da minha casa tem uma regra, irmãos. Lá o galo alfa chama Ayrton. Você já ouviu falar de galo alfa? Se não existe, está existindo a partir de agora, entendeu? Lá tem regras, e regras a serem respeitadas, que foram pré-estabelecidas por um homem chamado Ayrton Fernandes Conceição e uma senhora chamada Sivanda Aparecida da Silva Conceição, e ponto final. Quer, não quer, sabe o que tem que fazer. É muito simples. Minha casa, você sabe, já ouviu isso? Minha casa, minhas regras, e acabou, né? Um dia eu fui na casa da menina, ela disse, papai, teve um negócio lá, ela falou, papai, o senhor não vai falar nada? Eu falei, é sua casa,
Eu falo na minha, na tua, quem fala é você. Você e o seu marido. Só se eu for muito bem convidado para dar um palpitezinho, meia boquinha aí para poder ajudar. Caso contrário, nenhum palpite. Moral da história, irmãos. Uma desviou, voltou. A outra tá um desviou, voltou. O outro está desviado até hoje. Mas por que não ensina? Por que não pega? Por que não faz valer a palavra de Deus? Por que não faz? Pastor, antes, eu tivesse dado ouvidos ao que o Senhor disse. Pois é, só que agora não dá mais tempo. Agora não dá mais tempo. A gente vai falando, a gente manda recadinho, a gente pega a palavra de Deus, ensina, mas se não quer, não quer, está respeitado, acabou e pronto. Meu irmão, coloca isso no seu coração que eu vou encerrar agora. Versículo 3, de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus, guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. A palavra de Deus, ela é viva, irmãos. A palavra de Deus é eficaz. Amém, Jesus. Digam graças a Deus.